A notícia destruiu a sua alma, ele rasgou a ecografia em pedaços e foi-se embora. 3 anos mais tarde, ele viu-a de novo, sentada na mesa ao lado, com 3 meninas que tinham os seus olhos. Alexandre Soares sentou-se atrás da sua enorme secretária de mogno, com a luz da tarde a filtrar-se pelas altas janelas do seu escritório e a pintar a sala em tons de âmbar. Ele usava um fato feito à medida, de cor castanho claro, do tipo que fala de poder e perfeição. E os seus olhos castanhos, aguçados, refletiam tanto o esgotamento como a impaciência. Emília parou em frente a ele, com as mãos a tremer, um pedaço de papel dobrado, firmemente agarrado no seu punho. O seu cabelo escuro emoldurava o seu rosto pálido e os seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Ela tinha ensaiado este momento tantas vezes na sua cabeça, a dizer a si mesma que talvez, apenas talvez, ele entenderia. Lentamente, ela estendeu-lhe o papel, a impressão da ecografia que a tinha acompanhado nas noites de insônia. Por um breve segundo, o olhar de Alexandre suavizou-se ao ver a imagem, o tênue contorno de uma vida minúscula a tomar forma. Mas a suavidade desvaneceu-se tão rapidamente quanto apareceu, substituída por uma dureza que Emília tinha chegado a reconhecer muito bem nele. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão, pegou no papel entre as suas mãos e, num movimento rápido, rasgou-o ao meio. O som do rasgar pareceu mais alto do que qualquer outra coisa no mundo naquele momento, a ressoar nos seus ouvidos como uma lembrança cruel da realidade. Ele deixou cair os pedaços sobre a sua secretária, fragmentos do que poderia ter sido, e encostou-se à sua cadeira com uma expressão fria e praticada. Eu não estou pronto para isto, disse com a voz medida, quase distante. Não consigo lidar com algo assim agora. Esquece. Emília sentiu que os seus joelhos fraquejavam, como se o chão debaixo dela se tivesse movido. O seu peito apertou-se e as lágrimas arderam-lhe nos olhos, mas ela recusou-se a deixá-las cair em frente a ele. Ela procurou no rosto dele o mais pequeno sinal de arrependimento, algum brilho do homem que ela uma vez tinha acreditado ser capaz de amar. Em vez disso, tudo o que ela viu foi distância, uma parede que ela nunca poderia escalar. O peso da sua rejeição oprimiu-a, sufocante e impiedoso. Ela quis gritar, perguntar-lhe como ele podia ser tão insensível, exigir-lhe que visse o que ela via naquela pequena imagem desfocada. Mas não saíram palavras. A sua garganta ardia e as suas mãos, agora vazias, sentiam-se insuportavelmente frias. Ela virou-se, os seus passos instáveis, cada um mais pesado do que o anterior enquanto se movia em direção à porta. Atrás dela, Alexandre permaneceu imóvel, os seus olhos fixos não nela, mas sim no horizonte da cidade, como se o mundo fora da sua janela importasse mais do que a vida que ele tinha acabado de negar. Quando Emília finalmente saiu do escritório, a porta a fechar-se silenciosamente atrás dela, ela soube que algo dentro dela se tinha partido. A ecografia tinha ido embora, feita em pedaços sem sentido, mas a verdade que ela carregava ainda vivia dentro dela. Naquele momento, ela compreendeu que estava sozinha, completa e irreversivelmente sozinha, e que a sua vida tinha acabado de mudar para sempre. O vazio e o início da esperança. O pequeno apartamento cheirava fracamente a paredes úmidas e madeira velha, muito longe do reluzente escritório de vidro que ela tinha deixado para trás. Emília sentou-se na borda da sua estreita cama, a segurar o seu estômago como se pudesse proteger as frágeis vidas dentro dela da tempestade lá fora. As luzes da cidade
piscavam através das cortinas finas e o zumbido dos carros a passar lembrava-lhe que o mundo continuava a mover-se, indiferente à sua dor. Ela tinha saído do escritório de Alexandre apenas com os pedaços partidos da esperança e agora enfrentava o silêncio da solidão. A realidade do que a esperava oprimia-lhe o peito, mais pesada a cada dia que passava. Os médicos não tinham sido gentis com os seus avisos. A gravidez era de alto risco, disseram, e quando a palavra trigêmeos saiu da boca do médico, Emília sentiu que o seu mundo se inclinava. 3 filhos, não 1, nem 2, mas 3 vidas minúsculas, a dependerem unicamente dela. A enormidade disso deixou-a a tremer, apanhada entre o terror e a maravilha. À noite, ela ficava acordada, o seu corpo a doer, a sua mente a correr com perguntas que não tinham resposta. Como é que ela iria trabalhar? Como é que ela os iria alimentar? Ela sequer sobreviveria ao parto? Cada incerteza a cortava como uma faca, mas por baixo de tudo batia uma determinação feroz e inquebrável. A sua família estava longe, distante não só em milhas, mas em coração. Ela tinha escolhido um caminho que a tinha afastado deles há anos e sabia que não podia voltar agora a suplicar por apoio. Os amigos também eram escassos, espalhados pela cidade com vidas próprias, não equipados para carregar o peso do seu segredo. Ela aguentava sozinha a levantar-se todas as manhãs com os olhos inchados e a arrastar-se durante o dia, a agarrar-se ao pensamento de que ela estava a lutar por algo maior do que ela mesma. A solidão era afiada, quase física, uma companheira constante que sussurrava nos cantos tranquilos da sua mente que ela tinha sido abandonada, mas então ela pousava a sua mão sobre o seu estômago e sentia-o leve agitar, a frágil lembrança de que ela não estava completamente sozinha. Eles estavam lá, a crescer à espera, frágeis, mas resilientes. O som de 3 batimentos cardíacos no monitor durante a sua última consulta tinha ficado com ela, a encher os seus ouvidos muito depois de o médico ter saído do quarto. Era tanto um fardo como uma bênção, um sinal de que, apesar das probabilidades, a vida insistia em seguir em frente. Ela encontrava-se a sussurrar promessas na quietude da noite, a dizer-lhes que nunca desistiria deles, que daria tudo o que tinha para os trazer em segurança para o mundo. O seu corpo enfraqueceu à medida que os meses passavam. O peso de 3 crianças a testar os seus limites de maneiras que ela nunca tinha imaginado. Os seus tornozelos inchavam, as suas costas latejavam, e havia noites em que a dor a fazia encolher-se e chorar na fina almofada, a abafar os seus soluços para que os vizinhos não a ouvissem. No entanto, mesmo nos seus momentos mais sombrios, quando o medo a arranhava e a sombra do desespero se esticava ao longo das paredes, havia uma faísca que se recusava a morrer. A imagem da ecografia podia ter sido destruída por Alexandre, mas dentro dela, aquelas vidas minúsculas estavam inteiras, não tocadas pela sua rejeição. Ela carregava-os com orgulho e com um tipo de amor doloroso, um amor que se tornava mais forte a cada dia que ela sobrevivia à solidão. O apartamento podia ter sido frio, as suas refeições escassas, a sua conta bancária quase vazia, mas a sua vontade estava inquebrável. Ela não deixaria que a decisão de Alexandre definisse o futuro dos seus filhos. Ela aguentaria a tempestade, maltratada, mas inquebrável, porque o que crescia dentro dela valia cada sacrifício. O parto e a descoberta. A noite era longa e pesada de silêncio, só quebrada pelo ocasional arrastar dos sapatos das enfermeiras que ressoavam através dos corredores estéreis do hospital. Emília jazia na cama de parto, encharcada em suor,
o seu cabelo escuro colado às suas têmporas, enquanto ondas de dor rasgavam seu corpo com um ritmo impiedoso. Ela tinha sabido que este dia seria brutal, que trazer 3 crianças para o mundo testaria cada limite que ela tinha, mas sabê-lo e vivê-lo eram 2 coisas completamente diferentes. Cada contração sentia-se como fogo a rasgá-la. No entanto, ela agarrava-se ao pensamento de que com cada grito que se seguiria, a sua batalha traria vida. Os seus dedos apertaram-se à volta da borda do lençol, enquanto outra contração rugia, e ela gritou, a sua voz rouca, a sua força a desvanecer-se, mas relutante em desistir. Médicos e enfermeiras apressaram-se à sua volta, as suas vozes, uma mistura de urgência e encorajamento. "Fica conosco, Emília, tu consegues", disse um deles, enquanto o outro ajustava os monitores que seguiam não 1, mas 3 batimentos cardíacos. O som desses pequenos pulsos encheu o quarto, constante e insistente, a lembrar-lhe por que ela não podia desistir. Quando a primeira criança finalmente chegou, o grito perfurou o ar, cru e frágil, e a visão de Emília embaçou-se com lágrimas. O seu coração inchou dolorosamente enquanto ela vislumbrava um rosto minúsculo, vermelho e enrugado, com madeixas de cabelo castanho a brilhar sob a dura luz do hospital. Antes que ela pudesse sequer processá-lo, a próxima onda de dor a consumiu, a arrastá-la mais profundamente para a tempestade. O segundo bebé seguiu, e depois o terceiro, cada chegada acompanhada por gritos que soaram como um coro, a sobreporem-se e a entrelaçarem-se num som tão puro e avassalador que Emília mal conseguia respirar. A exaustão era imensa, o seu corpo a tremer violentamente, o seu peito a agitar-se com respirações superficiais, e ela sentia como se pudesse partir-se em pedaços. Mas, no meio do caos, ela foi superada pela admiração. Ela tinha conseguido. Contra as probabilidades, contra a solidão, contra o peso da rejeição e do medo, ela tinha trazido 3 novas vidas para o mundo. As enfermeiras trabalharam rapidamente a embrulhar os recém-nascidos em cobertores macios, e um por um, eles foram levados para o seu lado. Quando o primeiro embrulho foi colocado nos seus braços, o coração de Emília pareceu parar. Os pequenos dedos do bebé enrolaram-se instintivamente a agarrar a sua pele, como se dissessem: "Estou aqui?" As suas lágrimas escorreram livremente agora, a rolar pelas suas bochechas, enquanto ela sussurrava os nomes deles com voz trêmula: Inês, Madalena e Clara. Cada nome carregava um pedaço do seu coração. Cada menina um milagre que tinha sido negado por um homem, mas abraçado completamente por ela. Ela olhou para elas, atordoada com o quão parecidas elas já eram com Alexandre, com as suas pestanas escuras e o mais leve toque dos seus olhos castanhos. Era como olhar para pedaços dele, lembranças do passado que ela queria esquecer. No entanto, elas eram suas, inteiramente suas, e naquele momento ela não sentiu amargura, apenas uma avassaladora onda de amor. A sua exaustão era esmagadora, mas o peso de 3 vidas quentes e frágeis contra o seu peito encheu-a de uma força que ela tinha acreditado ter perdido há muito tempo. A dor e o medo desvaneceram-se, substituídos por uma quietude quase sagrada. Ela pressionou os seus lábios contra cada pequena testa, a inalar o fraco aroma da pele de recém-nascido, e prometeu-lhes silenciosamente que não importava o quão dura a vida se tornasse, elas nunca conheceriam o abandono, não por parte dela. O seu corpo estava fraco, a sua mente desgastada, mas o seu coração ardia ferozmente, ligado agora a 3 pequenas almas que dependiam dela por completo. O quarto à sua volta
desvaneceu-se para a insignificância. As máquinas, as paredes estéreis, as enfermeiras apressadas, tudo se tornou um borrão no fundo, enquanto Emília se sentava a embalar as suas filhas, as lágrimas de alegria a misturarem-se com as lágrimas de exaustão. Ela nunca se tinha sentido tão completamente partida, e, no entanto, tão profundamente inteira. Numa noite, a solidão de anos foi substituída por uma frágil mas poderosa sensação de pertença. Ela já não era apenas Emília, a mulher que tinha sido deixada para trás. Ela era uma mãe, e não apenas de uma, mas de 3 pequenos milagres que tinham escolhido abrir caminho para o mundo junto a ela. O resgate inesperado. Os anos que se seguiram misturaram-se numa névoa de noites de insônia, responsabilidades intermináveis e um amor tão feroz que às vezes assustava Emília. O seu pequeno apartamento tornou-se num campo de batalha e santuário, os seus quartos estreitos, cheios dos gritos, risadas e caos de 3 meninas a crescer. Cada manhã começava antes do amanhecer com o som de Inês a chamar, a sua pequena voz a acordar as suas irmãs, e logo as 3 clamavam por atenção, comida e consolo. Emília, exausta e a funcionar com fragmentos de descanso, puxava-as para perto, a preparar biberões, a servir aveia, a mudar fraldas e a acalmar disputas antes de ela sequer ter tempo de olhar para o relógio. O peso de as criar sozinha oprimia-lhe o peito diariamente. Mas a visão dos seus olhos abertos e sorrisos inocentes dava-lhe a força para continuar, mesmo quando o seu corpo gritava por uma pausa. O trabalho tornou-se numa luta implacável. Ela aceitou 2 empregos, a limpar escritórios de manhã cedo e a trabalhar em turnos noturnos num restaurante para manter a comida na mesa e um teto sobre as suas cabeças. Os seus pés doíam constantemente, as suas costas nunca pareciam libertar-se da tensão, e às vezes ela regressava à casa tão cansada que mal conseguia levantar as meninas para as levar para a cama. No entanto, quando Inês, Madalena e Clara se aconchegavam contra ela à noite, os seus pequenos braços a envolverem-na como se ela fosse o mundo inteiro delas, o cansaço dissolvia-se em algo suportável. Ela sussurrava-lhes histórias na escuridão, contos de princesas que sobreviveram a provações impossíveis, sem confessar nunca que eram, na verdade, as suas próprias esperanças para elas, disfarçadas de contos de fadas. As meninas cresceram rapidamente, idênticas na aparência, mas já a revelarem diferentes nuances de personalidade. Inês era a audaz, sempre a primeira a experimentar coisas novas e a testar a paciência da sua mãe com uma curiosidade atrevida. Madalena era mais suave, propensa à observação tranquila e a repentinos surtos de afeto, a menina que subia para o colo de Emília sem ser pedida só para pousar a cabeça no seu peito. Clara, a mais nova por minutos, parecia carregar o peso da energia da sua irmã, traquina, e a rir sem parar, a transformar até os momentos mais difíceis numa alegria inesperada. Juntas, elas enchiam cada canto do apartamento com vida, as suas vozes a ressoarem no papel de parede, a descascar e nas paredes finas, até que os vizinhos muitas vezes se queixavam. Emília pedia desculpas com sorrisos cansados, mas por dentro ela adorava o barulho, porque a lembrava diariamente que ela já não estava sozinha. Houve noites, no entanto, em que a solidão voltava a entrar com uma intensidade sufocante. Depois de as meninas finalmente adormecerem, ela sentava-se à mesa da cozinha, a olhar para as contas que mal tinha dinheiro para pagar, a perguntar-se quanto tempo ela conseguiria evitar que tudo desmoronasse. As suas mãos tremiam enquanto ela rabiscava números, a calcular e a recalcular
até que a tinta escorresse na página. Mas não importava o quão sombrio o cálculo parecesse, ela recusava-se a deixar que o desespero vencesse. Às vezes ela pensava em Alexandre, no homem que as tinha negado, e por um momento fugaz a raiva surgia no seu peito. Mas ao olhar para as suas filhas a dormirem pacificamente na sua cama partilhada, os seus rostos idênticos, serenos e confiantes, essa raiva desvanecia-se. Elas valiam cada sacrifício, e ela jurou a si mesma uma e outra vez que as protegeria de se sentirem indesejadas. À medida que o terceiro ano se aproximava, Emília percebeu o quanto elas tinham crescido juntas. As meninas podiam caminhar, falar, rir e cantar, as suas personalidades a florescerem como flores silvestres, apesar das rachaduras no pavimento das suas vidas. O seu corpo carregava as marcas da exaustão, os seus olhos com sombras que nunca pareciam desvanecer-se. Mas o seu espírito era mais forte do que nunca tinha sido. Cada marco, os primeiros passos, as primeiras palavras, a primeira vez que as três a chamaram de mamã, em uníssono, era gravado na sua memória como tesouros a que ela se agarrava durante os dias mais sombrios. Ela vivia à beira da sobrevivência. No entanto, dentro dessa luta, ela descobriu um amor tão avassalador que nem mesmo a lembrança da rejeição podia atenuar o seu brilho. A vida de Emília era dura, brutalmente dura, mas ela tinha criado um lar onde o amor superava a escassez, onde a risada surgia acima da preocupação e onde três pequenas meninas prosperavam contra as probabilidades. A sua existência já não era sua, pertencia a Inês, Madalena e Clara. E embora o seu corpo doesse e o seu espírito fosse testado diariamente, ela não trocaria uma única dificuldade, porque aqueles três pares de olhos castanhos se tinham tornado a própria razão pela qual ela continuava a respirar. O confronto final. O pequeno restaurante era acolhedor e barulhento, cheio do murmúrio de vozes, o tilintar dos talheres e o doce cheiro a pão assado. Emília sentou-se numa mesa do canto com as suas filhas, as suas pequenas mãos pegajosas de gelado, enquanto elas riam e discutiam sobre quem tinha a maior colherada. Inês inclinou-se para a frente, os seus olhos castanhos arregalados com determinação, enquanto ela insistia que merecia outra colherada, enquanto Clara esticava-se através da mesa para roubar do tacho da sua irmã, a rir-se tão alto que quase virou a sua cadeira. Madalena, sempre a pacificadora, tentou distraí-la a apontar para as luzes coloridas penduradas no teto. As suas risadas ressoaram por cima da conversa do restaurante, a atrair sorrisos carinhosos dos clientes próximos. Emília olhou para elas com um sorriso cansado, mas orgulhoso, a afastar uma madeixa de cabelo escuro da sua cara, enquanto ela as ajudava a limparem os seus dedos pegajosos e guiava as colheres de volta para os tachos antes que se derramasse demasiado na mesa. Por um momento ela permitiu-se esquecer o peso constante da responsabilidade e simplesmente saborear o som da alegria das suas filhas. Então ela sentiu uma consciência aguda de que alguém a estava a observar. No início ela ignorou-o, a assumir que era apenas a curiosidade natural que as pessoas muitas vezes mostravam quando se apercebiam de que as três meninas eram idênticas. Mas, quando ela levantou o olhar, a sua respiração ficou presa na sua garganta. Do outro lado da sala, numa mesa não longe da dela, estava sentado Alexandre Soares. Ele estava impecavelmente vestido como sempre, com outro fato castanho claro que se agarrava aos seus ombros largos, o seu cabelo arrumadamente penteado, a sua presença imponente mesmo num ambiente informal. Ele parecia mais velho, mais afiado, mas na sua expressão havia algo novo,
algo frágil, que piscou quando o seu olhar pousou na sua mesa. Emília congelou. O seu coração a bater tão forte que ela pensou que podia partir-lhe as costelas. Ela quis virar-se, fingir que não o tinha visto, mas os seus olhos já se tinham fixado nos dele, e os anos entre eles desvaneceram-se num instante. O olhar de Alexandre moveu-se do seu rosto para as 3 pequenas meninas ao seu lado, e Emília viu o momento exato em que a verdade o atingiu. A sua postura enrijeceu, a sua mandíbula apertou-se, e, no entanto, não havia forma de negar o que ele via. Inês, Madalena e Clara viraram-se para ele com olhares curiosos, os seus olhos castanhos a brilharem sob as luzes do restaurante. A semelhança era inegável. A respiração de Emília tremeu enquanto ela olhava para as suas filhas, e depois de volta para o homem que uma vez tinha destruído a prova da sua existência. Pareceu como se alguém tivesse tirado o chão de debaixo dele. O polido verniz do poderoso CEO a rachar à medida que o reconhecimento se infiltrava nas suas feições. O peito de Emília apertou-se com emoções contraditórias. A raiva acendeu-se dentro dela, lembranças daquele escritório, da ecografia rasgada em 2, das palavras "esquece" a ressoarem nos seus ouvidos. Mas, junto com a raiva, estava uma dor, uma velha ferida aberta de novo, e por baixo de tudo, uma estranha e frágil sensação de reivindicação. Ele já não as podia negar. As provas estavam vivas, a respirar, a rir, e a olhar para ele com os seus próprios olhos castanhos. Alexandre finalmente encontrou a sua voz, embora fosse partida e trêmula. "Elas parecem-se comigo", sussurrou, quase para si mesmo, como se ele ainda precisasse de o dizer em voz alta para acreditar. Ele estendeu uma mão a tremer, mas parou a meio do caminho incerto, os seus dedos a curvarem-se num punho. "Eu não sabia? Eu não..." Ele parou, a sua garganta a fechar-se com o peso da verdade que ele tinha evitado durante tanto tempo. O olhar de Emília endureceu e ela abanou a cabeça lentamente. "Sim, tu sabias", disse ela em voz baixa, as suas palavras mais afiadas do que qualquer acusação gritada com raiva. "Eu mostrei-te e tu rasgaste, tu disseste-me para esquecer, e eu não tive outra escolha senão carregar tudo sozinha." A sua voz quebrou-se um pouco, mas ela manteve o queixo erguido, a recusar-se a deixar que ele visse as lágrimas que ameaçavam subir. As meninas trocaram olhares demasiado jovens para entender a história que se desenrolava entre a sua mãe e o estranho parado em frente a elas, mas suficientemente velhas para sentir a sua importância. Inês perguntou: "Mamã, quem é ele?" E o coração de Emília encolheu-se com a pergunta. Ela olhou para baixo para os seus rostos inocentes, para a confiança nos seus olhos, e engoliu o nó na garganta. "É alguém de há muito tempo", ela respondeu suavemente. As suas palavras deliberadamente vagas, embora a verdade pairasse pesada no ar. Alexandre estremeceu com a distância no seu tom, a forma como ela falava como se ele não fosse mais do que um fantasma do passado. Durante 3 anos ele tinha vivido no seu império de riqueza e poder, a acreditar-se intocável, mas agora ele sentia-se despojado por 3 pequenas meninas e pela mulher que tinha sobrevivido sem ele. O peso da vergonha oprimiu-o até que os seus ombros se encolheram, e ele encontrou-se a lutar para respirar. "Emília!" disse ele de novo, o seu nome a escapar dos seus lábios como uma súplica. "Eu cometi um erro, o pior erro da minha vida. Por favor, deixa-me explicar, deixa-me." Ela interrompeu-o com uma mão levantada, os seus olhos azuis a brilharem. "Explicar o quê? Que tu eras demasiado orgulhoso, demasiado assustado, demasiado egoísta para enfrentar a realidade?
Não há nada que tu possas dizer que possa apagar as noites que eu passei a chorar sozinha. O medo que eu carreguei durante uma gravidez. De alto risco, cada sacrifício que eu fiz sem ajuda. Tu não estavas lá, Alexandre. A sua voz tremeu, mas tornou-se mais forte com cada palavra, e pela primeira vez ele viu a profundidade da sua força, uma força nascida de anos de luta e sacrifício. À volta deles, o restaurante continuava como se nada tivesse mudado. Os pratos tilintavam, as conversas zumbiam e as risadas flutuavam de outras mesas. Mas na dela, o mundo parecia suspenso em silêncio, o ar denso com verdades não ditas. Alexandre ficou imóvel, a olhar para as crianças que carregavam as suas feições e para a mulher que ele outrora tinha rejeitado. Emília, com a sua mão ainda a repousar protetoramente no ombro dela, recusou-se a ceder à sua presença inquebrável, apesar da tempestade que se desenrolava no seu coração. Ele quis estender a mão para encurtar a distância, mas pela primeira vez na sua vida, ele entendeu que nem tudo podia ser comprado, controlado ou exigido. A verdade estava aqui, viva e inegável, e exigia-lhe algo que o dinheiro e o poder nunca poderiam proporcionar. O caminho para o perdão. Naquela noite, Alexandre ficou acordado no seu apartamento de luxo, a olhar para o teto, enquanto as luzes da cidade se derramavam através das janelas do chão ao teto, a gozarem com ele com o seu brilho. Durante anos ele tinha construído o seu império tijolo a tijolo, negócio após negócio, a acreditar que o sucesso e a riqueza o protegeriam do arrependimento, que o poder silenciaria qualquer dúvida sobre as decisões que ele tinha tomado. Mas as palavras de Emília ressoaram na sua mente com uma força da qual ele não conseguia escapar. Ele voltou a ver a imagem de 3 pequenas meninas, os seus olhos castanhos a refletirem os seus, as suas risadas afiadas como uma faca, porque elas revelavam tudo o que ele tinha perdido. O som atormentou-o e pela primeira vez em anos ele sentiu-se impotente, despojado da ilusão de que a sua vida estava completa. Ele pressionou as suas mãos no seu rosto, mas o peso da vergonha pressionou mais forte e nenhum copo de uísque, nenhuma distração podia abafá-lo. Ele pensou de novo naquele dia no seu escritório, o momento em que Emília tinha parado em frente a ele, com as mãos a tremer, e ele tinha rasgado a única prova de vida que ela tinha sido corajosa o suficiente para partilhar. A lembrança ardia agora com uma clareza abrasadora, e ele não conseguia acreditar no quão frio ele tinha sido. Naquele momento, ele tinha dito a si mesmo que estava a proteger a sua carreira, a proteger a sua vida cuidadosamente construída, a convencer-se de que a paternidade apenas arruinaria tudo pelo que ele tinha trabalhado. Agora, essas justificações soavam ocas, patéticas até, comparadas com a realidade do que ele tinha perdido. Ele tinha abandonado não só Emília, mas 3 filhas que poderiam tê-lo conhecido desde o início, que poderiam ter procurado a sua mão, que poderiam ter crescido com a sua risada em vez da sua ausência. O pensamento arranhou-lhe o peito, até que ele mal conseguia respirar. De manhã, o seu reflexo no espelho parecia-lhe estranho. O cabelo cuidadosamente penteado, o fato caro, a máscara impecável de confiança, sentiam-se sem sentido, quase ridículos. Por baixo da superfície havia um homem esvaziado pela culpa, um homem que tinha conseguido tudo o que a sociedade lhe disse que importava, e, no entanto, encontrava-se despojado da única coisa que realmente o fazia. Ele dirigiu-se ao pequeno apartamento de Emília, o seu coração a bater com uma mistura de pavor e determinação. O edifício era modesto, um marcado contraste com as reluzentes torres onde ele vivia.
e ele hesitou na porta, quase a virar-se. Mas depois ele lembrou-se da forma como Inês tinha inclinado a cabeça para ele, curiosa e sem medo, e da forma como a voz de Emília tinha tremido com força e dor. Ele bateu a porta, incerto se ela sequer o deixaria falar. Emília abriu a porta com olhos cautelosos, o seu cabelo escuro apanhado sem aperto, o cansaço gravado nas suas feições. Ela olhou para ele não com surpresa, mas com resignação, como se tivesse sabido que ele viria, mas não tivesse fé no que ele poderia dizer. A risada das meninas ressoou fracamente do interior, uma clara lembrança do que ele tinha perdido, e Alexandre sentiu que a sua garganta se apertava. "Por favor, deixa-me falar", disse ele suavemente, a sua voz despojada da autoridade que outrora teve. Emília cruzou os braços, a sua postura rígida, os seus olhos azuis afiados. "Falar? Depois de 3 anos de silêncio? Depois de eu te ter suplicado para me veres, pras veres? Onde é que tu estavas quando eu trabalhava em 2 empregos só para manter a comida na mesa? Onde é que tu estavas quando elas estavam doentes, quando elas choravam durante a noite, quando eu pensei que não sobreviveria a outro dia? Tu não podes simplesmente aparecer agora e agir como se as palavras consertassem tudo." A sua raiva era tranquila, mas devastadora, cada frase a bater mais forte do que a anterior. Alexandre baixou o olhar, o seu peito pesado de vergonha. Ele quis explicar que ele tinha tido medo, que ele se tinha convencido a si mesmo de que era incapaz de ser pai, que ele tinha enterrado a sua consciência debaixo de camadas de sucesso. Mas, ao olhar para ela, parada tão ferozmente, apesar da exaustão que ela carregava, ele percebeu que as desculpas não tinham sentido. Ele caiu de joelhos, um homem irreconhecível do orgulhoso executivo que uma vez a tinha despedido, e a sua voz quebrou-se ao dizer: "Eu enganei-me. Eu não mereço o perdão. Eu não mereço a ti nem a elas, mas eu quero tentar. Deixa-me estar perto delas. Deixa-me fazer mesmo as mais pequenas reparações. Por favor, Emília, eu não posso desfazer o passado, mas eu vou passar o resto da minha vida a tentar se tu me deixares." A respiração de Emília ficou presa na sua garganta ao vê-lo ajoelhado, o seu exterior polido destruído. Durante um longo momento, ela não disse nada, dividida entre a fúria que a tinha mantido a funcionar durante 3 anos e o fraco, perigoso brilho de esperança que ela tinha enterrado profundamente dentro de si mesma. Atrás dela, o som de Inês, Madalena e Clara a brincarem infiltrou-se na sala, as suas vozes brilhantes e inquebráveis, e ela olhou para elas com o tipo de amor que a tinha levado através de cada dificuldade. Quando ela voltou a olhar para Alexandre, a sua expressão era dura, a sua voz firme. "Tu nunca saberás o peso do que tu nos fizeste passar", disse, "e nada do que tu faças o vai apagar. Se tu queres mostrar que tu és mais do que o homem que se foi embora, então mostra-me, mostra-lhes. Não digas apenas as palavras, vive-as." Alexandre assentiu, o seu peito a apertar-se com alívio e medo. Agora ele entendia que isto não era uma simples súplica por perdão, mas sim uma prova da sua alma, um julgamento que lhe exigiria mais do que qualquer negócio que ele já tinha tido. Ele levantou-se lentamente, humilhado, a carregar o pesado conhecimento de que a redenção não viria rapidamente, se é que viria. No entanto, naquele momento, pela primeira vez em anos, ele sentiu que um frágil sentido de propósito se acendia dentro dele. Ele tinha 3 filhas e uma mulher que tinha sobrevivido à sua ausência, e embora ele ainda não as merecesse,
Ele lutaria com tudo o que tinha para ganhar o seu lugar nas vidas delas. A prova de amor. Os meses que se seguiram foram diferentes de tudo o que Alexandre tinha conhecido. O homem que uma vez media o seu valor em contratos e relatórios trimestrais, agora media os seus dias em pequenas vitórias. A forma como a risada de Inês mudava de cautelosa para livre quando ele a pegava no colo no parque. A forma como os olhares tímidos de Madalena se suavizavam em confiança enquanto ela lhe estendia a mão, e a forma como Clara subia para o seu colo sem ser convidada, a puxar a sua gravata até que ele largasse o seu telemóvel para lhe dar toda a sua atenção. No início, as meninas hesitavam, curiosas mas distantes. Os seus jovens corações inseguros de quem era este estranho. No entanto, as crianças têm uma forma de sentir a verdade, e elas viram rapidamente que ele estava a tentar. Ele tropeçava frequentemente, queimou o pequeno almoço mais vezes do que queria admitir e fez tentativas desajeitadas de trançar o cabelo que terminavam em nós, mas ele aparecia todos os dias e, com o tempo, a sua persistência tornou-se a sua própria classe de amor. Emília observou esta transformação com um coração cauteloso. Ela tinha passado anos a convencer-se a si mesma de que ela não precisava dele, que ele não era mais do que uma lembrança dolorosa. E agora, aqui estava ele, na sua cozinha, ajoelhado no chão, para ajudar a Clara a construir torres com blocos de diferentes tamanhos, enquanto Inês o corrigia sobre como os empilhar. Houve noites em que ela ficava acordada a perguntar-se se ela era uma tola por o deixar voltar para as vidas delas, atormentada pela lembrança do papel rasgado e das promessas quebradas. No entanto, quando ela ouvia os gritos de alegria das meninas enquanto ele as fazia rodar pela sala, ou quando ela o via a chegar à casa do seu escritório para se sentar de pernas cruzadas no chão e ler contos antes de dormir até que a sua voz ficasse rouca, ela sentia que as suas paredes enfraqueciam. O seu remorso não estava nas suas palavras, mas sim nas suas ações, repetidas uma e outra vez, até que elas começaram a sentir-se menos como penitência e mais como devoção. Não foi um caminho fácil. Houve discussões, velhas feridas reabertas sem aviso, momentos em que a raiva de Emília surgia com intensidade crua. Ela exigia respostas pelas noites que ele nunca lhe podia devolver, pelos anos de silêncio, e Alexandre enfrentou cada confronto sem defesa, a aceitar a fúria dela como o seu fardo para carregar. Ele não suplicou por atalhos para o perdão. Em vez disso, ele deixou que o peso dos seus erros pairasse pesadamente sobre ele, uma lembrança do homem que ele tinha sido e do homem em que ele estava a tentar tornar-se. Lentamente, quase imperceptivelmente, os cantos afiados entre eles começaram a suavizar-se, esculpidos pelo tempo, pela paciência e pelo simples ritmo da vida partilhada. Uma noite, meses depois daquele primeiro encontro no restaurante, Emília parou na porta do quarto das meninas, a observar como Alexandre as aninhava. Inês insistiu num conto a mais. Madalena sussurrou um segredo no seu ouvido que o fez sorrir, e Clara recusou-se a dormir a menos que ele a segurasse pela mão. Ele ficou lá muito depois de as suas pálpebras se terem fechado, a sua alta figura curvada sobre a pequena cama, a sua expressão terna, de uma forma que Emília nunca tinha visto antes. Algo dentro dela mudou enquanto ela o observava, não com a esperança imprudente da rapariga que uma vez tinha sido, mas com a fé cautelosa de uma mulher que tinha aguentado e sobrevivido. Pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que talvez as pessoas pudessem mudar, que talvez mesmo as feridas mais profundas pudessem sarar. Mais tarde, naquela noite,
quando o apartamento estava em silêncio e a cidade zumbia suavemente para além das janelas, Emília sentou-se à mesa da cozinha enquanto Alexandre arrumava a louça sem ser pedido. Ele movia-se com uma espécie de reverência, como se mesmo as tarefas mais pequenas importassem, e quando ele finalmente se sentou em frente a ela, o silêncio entre eles não era pesado, mas sim vivo, com algo não dito. Ela olhou para ele durante muito tempo, a ver tanto o homem que a tinha magoado, como o homem que estava a aprender, dia após dia, a reparar. A sua voz era suave, quase frágil, quando ela finalmente falou. Eu perdoo-te. As palavras flutuaram no ar, a tremer com dor e alívio, e Alexandre congelou, os seus olhos a encherem-se de lágrimas que ele não tentou esconder. Ele esticou-se através da mesa, e quando a sua mão se encontrou com a dela, não foi o começo de um conto de fadas, mas sim o frágil começo de algo real. O caminho pela frente era incerto, cheio de desafios e sombras do passado, mas Emília já não carregava o fardo sozinha. As suas filhas, 3 reflexos brilhantes e bonitos dos seus defeitos e da sua esperança, uniram-nos de uma maneira que nada mais poderia. Pela primeira vez em anos, Emília sentiu que o seu coração relaxava e Alexandre sentiu que o peso da redenção se instalava nos seus ossos. A história das suas vidas tinha sido marcada pelo abandono e pela dor, mas enquanto se sentavam juntos naquele pequeno apartamento, com o som das suas filhas a respirar no quarto ao lado, eles souberam que o seu final, embora imperfeito, finalmente tinha encontrado a sua luz,